Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra fazer finalmente a terceira parte da série de vídeos das histórias reais de American Horror Story. Vocês pediram tanto pra eu trazer essa terceira parte, só que eu tava esperando terminar Double Feature, né? Porque eu queria incluir aí a 10ª temporada nesses três fresquinho nas mãos de vocês. Pra quem não assistiu ainda os outros vídeos, eu vou deixar aqui nos cards. Tem aqui nos cards também uma playlist só de vídeos de American Horror Story, que é a minha série favorita. E eu já deixo avisado que esse vídeo tem spoilers, né, de personagens, de alguns acontecimentos, de serial killers e tudo mais, fechou? Se você não for aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família e acompanhar meu trabalho nas redes sociais, eu vou ser muito grata. A 7ª temporada, né, protagonizada aí pelo Evan Peters, que é um dos meus personagens favoritos dele, eu não me conformo até hoje que ele não ganhou um Emmy, ele nem foi indicado ao Emmy por esse personagem. E também o David Koresh. O próprio Ryan Murphy falou que a ideia inicial aí de Coach, infelizmente, ele é bem real. Outra coisa da 7ª temporada que foi baseada aí em uma história real, né, ou quase real, é que sabe o culto, né, da carinha feliz? Isso aí é inspirado numa série de mortes que aconteceram na vida real, que foram os Smiley Face Murders. Eles não foram reconhecidos pela justiça como um fato, né, a justiça e muitas pessoas acreditam que foram afogamentos acidentais. Mas, mesmo assim, fortes teorias apontam que um grupo de assassinos matou vários jovens pelo país, porque perto dos corpos desses jovens, ali nascendo o crime, tinha uma carinha feliz grafitada, né, como se fosse uma assinatura de um serial killer. Eu, sinceramente, não sei como que com essa assinatura as pessoas não acharam que isso era um modus operandi de uma pessoa ou de um grupo de assassinos, né, mas enfim. Eu acredito muito nessa teoria do Smiley Face Cult e o Ryan se baseou aí nessa história pra tornar ela real em American Horror Story. Outra coisa que é abordada em Coach que é uma história real é o caso do Andy Warhol e da Valerie Solanas. O Andy Warhol é interpretado em um dos momentos aí nessa série pelo Evan Peters, né, que interpreta vários líderes de culto, como eu já falei. E a história do Andy Warhol é retratada na temporada como aconteceu na realidade, com a Valerie Solanas tentando assassinar aí o Andy Warhol, porque ele tava com o roteiro dela e ele tinha perdido esse roteiro e ela tentou assassinar ele meio que em vingança. O Assassino do Zodíaco também aparece na 7ª temporada. Ele faz uma breve aparição em Hotel, né, no jantar especial aí do Mr. March com os serial killers favoritos dele, mas se mantinha até então aí um mistério, né, da identidade dele. Mas em Coach a gente teve um aprofundamento aí na identidade dele, porque, como eu falei agora da Valerie Solanas, foi especulado que ela poderia ser a verdadeira identidade do Zodíaco. No fim das contas, a gente teve aí uma atualização do caso recentemente, né? Dizem que descobriram quem é o assassino, mas a polícia diz que nada foi resolvido, que ainda não foi provado que é aquele cara mesmo, então ainda estamos com as coisas em aberto. Agora nós vamos para a 8ª temporada, que é inspirada em um apocalipse nuclear, né? Que pode perfeitamente acontecer literalmente a qualquer momento na Terra. Só que em Apocalipse a gente tem basicamente os personagens que já foram citados no vídeo da 1ª e da 3ª temporada, né, que tá em um vídeo só, vou deixar aqui nos cards o vídeo dessa temporada, então eu não vou aí recapitular todo mundo, porque eu já falei com vários detalhes nesse vídeo, então por isso até que eu queria esperar a 10ª temporada, né, já que a 8ª a gente não tem tantas novidades, né, basicamente os personagens que existem na vida real já foram utilizados na 1ª e na 3ª temporadas. E nós vamos para 1984, que é a 9ª temporada, né, que é uma temporada que eu particularmente gosto muito mesmo. A história mais abordada e praticamente central aí de 1984 é a do Richard Ramirez, né, que é o Night Stalker. Ele já tinha aparecido em Hotel, no jantar do Mr. March, e o mesmo ator interpreta ele na 9ª temporada. Eu já falei na segunda parte desses vídeos, né, que é o vídeo onde eu falo sobre o Hotel, que o Night Stalker, né, o Richard Ramirez, ele morou no Cecil Hotel na vida real, né, que é o hotel que deu origem ao Hotel Cortez, né, que é o hotel aí que se passa toda a 5ª temporada. Entre 1984 e 1985, ele roubou, matou e estuprou cerca de 13 pessoas, e ele foi um serial killer muito complexo pra polícia porque ele não tinha um modus operandi. Ele escolhia vítimas aleatoriamente, matava elas de forma diferente também, então era difícil ligar um crime a outro e ligar todos os crimes a ele, né? Por isso que dizem que é cerca de 13 crimes, de 13 assassinatos, mas pode ser que ele tenha matado muito mais gente. Inclusive, ele levava gente pra matar lá no Cecil, enfim, é bem bizarra a história. Ele aparece desde o início da temporada, né, aterrorizando a Brooke, né, que é em 1974, né, que é bem na época que ele estava em ação. Agora, esse aqui é mais uma menção do que um assunto propriamente abordado, mas a Margaret, ela faz menção ao Charles Keating, falando que ele é um grande amigo dela. E isso já leva a audiência a desconfiar dela.
porque o Charles Keating foi o responsável por muitos dos americanos perderem toda a sua poupança lá nos anos 80. E ela também menciona que ela apoiou o Keating no julgamento do Larry Flynt, que também é outra referência à vida real. O Larry Flynt, ele fundou a revista Hustler, né, e ele era dono de vários clubes de strip, e ele foi aí denunciado por obscenidade e tudo mais, e ele acabou sendo absolvido. A gente não vê esses personagens, né, propriamente ditos, mas são histórias que são mencionadas na temporada, né, e são histórias referentes ao que realmente aconteceu, né. O Ryan gostou de setar muito em 1984 em acontecimentos, né, a gente vê muita coisa de Olimpíada também em 1984 e tudo mais. E aí nós vamos para a 10ª temporada, que é Double Feature. Double Feature, a gente tem mais referências, né, como vocês puderam ver, essas temporadas desse vídeo aqui não tiveram tantas referências assim ao mundo real, mas Double Feature tem várias. Começando por Red Tide, que é a nossa primeira parte. Os assassinatos do Tony Costa foram o principal, assim, a principal inspiração para a primeira parte da 10ª temporada. Inclusive, logo que o Harry e a família dele chegam em Provincetown, ele menciona as misteriosas mortes que aconteceram na área, especificamente de uma família de 5 pessoas que foram encontradas mortas em suas camas. E isso é uma referência ao Tony Costa, um dos mais famosos serial killers da região de Nova Inglaterra. Ele matou 8 mulheres em Truro no final dos anos 60. E o principal de tudo, ele mordia pedaços das suas vítimas, o que deu a ele o apelido de vampiro pela imprensa. Ele usava pílulas e LSD, e ele escreveu num livro não publicado sobre quando ele usou e depois matou 2 pessoas com as quais ele tinha usado pílulas. Além dele ser utilizado, né, como uma grande inspiração para toda a história, pode-se dizer que ele é a maior base de inspiração para o personagem Austin Summers do Evan Peters. A gente tem também, na 10ª temporada, uma questão sobre tuberculose. 200 anos depois dos julgamentos das bruxas de Salem, a Nova Inglaterra teve outro surto meio sobrenatural. No século XIX, vários estados da região tiveram um surto de tuberculose. E os moradores na época acreditavam que as pessoas se alimentavam de seus parentes, que daí também ficavam doentes, né? Que os doentes se alimentavam de parentes que ficavam doentes também. E aí chamava essas pessoas, né, de vampiros. E para pararem esses vampiros, corpos foram exumados, enterrados com a face para baixo. E algumas pessoas ainda optaram por queimar o coração das pessoas que haviam morrido e inalar a fumaça, porque era uma forma de cura, enfim, um surto. Provavelmente isso daí foi inspiração para Karen, que é a personagem da Sarah Paulson, né? E o Ryan Murphy faz uma referência a ele mesmo também em Red Tide. Dizem que o amigo do Austin Summers é o próprio Ryan Murphy, que o Austin fala, né, que ele tem um amigo que escreve muita coisa e que tá rico e que tem trocentos prêmios e tudo mais. Basicamente o Austin tá fazendo uma referência aí ao próprio Ryan Murphy. E a série dá a entender também que o Quentin Tarantino também usa a pílula negra. Bom, agora a gente vai pra Death Valley, que é onde a gente tem mais referências aí à realidade. Começando pela personagem da Lily Rabe, né, ela interpreta a Amelia Earhart, que é a primeira piloto mulher a voar sozinha através do Oceano Pacífico. Na série, o presidente Eisenhower, ele encontra a Amélia 17 anos depois do seu desaparecimento, que foi em 1937 no Oceano Pacífico. Esse desaparecimento realmente aconteceu. Mas na série, ela alega que ela foi abduzida. Inclusive, ela entra em pânico no hospital, né, falando que na verdade quem é o presidente é o Roosevelt, né, que é quem realmente era presidente na época que ela desapareceu. E ela fica procurando pelo Fred. E o Fred é o navegador que voava com ela nesse voo aí fatal onde ela desapareceu. Outra coisa em Death Valley são os políticos. Nós temos vários políticos que realmente existiram, né? Como o presidente Eisenhower, como o JFK. Mas isso é uma questão meio óbvia até, né? Inclusive se diz muito lá nos Estados Unidos que o Eisenhower se encontrou com ETs, né? Talvez seja por isso aí a principal vontade, né, aí do Ryan de se inspirar nesse momento. Inclusive, a Área 51 aí também é uma questão super abordada. Bom, assim como seu marido Ike, a Mamie Eisenhower, né, ela realmente existiu, e ela realmente era muito fã de festas, ela sempre celebrava aniversários, ela gostava de celebrar aniversários dos seus funcionários na Casa Branca, ela nunca deixava passar em branco, e ela foi a primeira pessoa a decorar a Casa Branca com tema de Halloween. Isso foi em 1958, e os presidentes seguintes também resolveram seguir essa tradição de decorar a Casa Branca pro Halloween, e essa tradição permanece até hoje. Outra coisa abordada na 10ª temporada é a morte da Marilyn Monroe. Foi reportado nos jornais da época que a Marilyn tirou a própria vida, mas existem muitas teorias da conspiração que envolvem a morte dela, né? Dizem que ela tinha um caso com o JFK e que, na verdade, ela sabia demais
e que a morte dela foi encomendada. A série aborda isso de forma com que a Marilyn soube de todas as questões que envolvem extraterrestres que o JFK contou pra ela, o que levou ao seu assassinato causado por pessoas do governo, né, como nas teorias da conspiração na realidade dizem. Uma teoria que corrobora com o assassinato dela na vida real é que ela foi morta por uma substância que é utilizada em pílulas, né? E essas pílulas, elas têm uma tinta amarela. E essa tinta amarela não foi encontrada no estômago dela, ou seja, ela não ingeriu essas pílulas, mas essa tinta foi encontrada no intestino dela. Como que ela teve uma overdose de pílulas inseridas pelo ânus, né? Então, assim, tem toda uma questão que envolve teorias da conspiração ao redor da morte da Marilyn. Eu super recomendo vocês procurarem na internet, porque, assim, é super interessante. Tinha uma época que eu fazia lives de teorias da conspiração lá na Twitch, inclusive faço lives na Twitch, são muito legais. E eu falei bastante, né? Teve uma live que eu só falei sobre a teorias da conspiração da morte da Marilyn, que, sabe, eu não faço de novo um dia desse, né? Temporadas de lives de teorias da conspiração. Outra teoria da conspiração que eu falei numa live e que abordaram aqui, né, em American Horror Story Death Valley, é que muitas pessoas acreditam que a chegada do homem à lua é falsa e que, na verdade, essa chegada à lua foi dirigida pelo Stanley Kubrick, porque o Nixon é muito fã de 2001, Odisseia no Espaço. A filha do Kubrick já disse que isso era uma mentira, mas o Ryan não podia deixar de abordar essa história que é tão falada na vida real, né, ali na série, colocou até um Kubrick ali e tudo mais, foi incrível. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo fazer esses vídeos de histórias reais de American Horror Story, eu gosto muito dos outros dois que tem aqui no canal, eu acho que é um conteúdo bem bacana. E espero que vocês tenham gostado, me contem embaixo o que vocês sabiam que era real, o que vocês não sabiam, qual a história real que tem em todas as temporadas que você mais gosta, e enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.